no amanhecer do terceiro dia. Sei que essa palavra, o tema parece um pouco místico, mas eu quero falar um pouco do contexto histórico, dessa guerra que está acontecendo ali entre o Hamas e Israel. Quero pedir que você abra a Bíblia em Gênesis capítulo 16, versículo 1. A primeira coisa que nós precisamos entender a respeito de toda a guerra que acontece em Israel é que Israel é o relógio profético de Deus. Então, as profecias escatológicas, as profecias que falam a respeito da volta de Jesus, do arrebatamento da igreja, têm a ver com o que acontece em Israel. E é isso que eu quero mostrar para você nessa noite. Tudo aconteceu, toda essa briga que você vê ali entre a Palestina ou o mundo muçulmano, né, o mundo árabe junto com o mundo muçulmano, a Turquia, o Líbano, o Irã, o Iraque, todas essas nações que se levantam contra Israel, todas essas nações, elas vêm da descendência de um homem só. Vamos ler aqui, Gênesis capítulo 16, verso 1, diz assim: Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos. Tendo, porém, uma serva egípcia por nome Agar, disse Sarai a Abraão: Eis que o Senhor me tem impedido de dar luz filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abraão anuiu ao conselho de Sarai. Então Sarai, mulher de Abraão, tomou Agar, a egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abraão, seu marido, depois de ter ele habitado por 10 anos na terra de Canaã. Ele a possuiu e ela concebeu. Vendo ela que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. Todo o conflito que você vê ali do mundo muçulmano que cerca Israel contra os judeus tem a ver com isso aqui, com o erro que foi cometido lá atrás, quando Sara não creu na promessa de Deus para ela e gerou um filho através da sua escrava chamado Ismael. Todas essas nações que cercam Israel, Líbano, Síria, Iraque, Irã que está um pouco mais distante, Arábia Saudita, Turquia, Jordânia, todos eles são descendentes de Ismael. Então a guerra que você vê ali é uma guerra de irmãos. Ismael, Isaac, os descendentes de Ismael e os descendentes de Isaac. O que nós estamos vendo ali hoje não é exatamente a guerra da Palestina contra Israel, mas é um grupo radical, né, chamado Hamas, que está guerreando contra Israel. O problema é que 34% em pesquisa, 34% da população palestina apoia o Hamas. Não é o Hamas, mas apoia as ações do Hamas. E o pior, porque lá a gente sabe que no Oriente Médio tem maluco de todo jeito, mas aqui no Brasil, hoje, manifestação de partido político brasileiro, junto com o MST, diz que está 1000% com o Hamas. Meu Deus! Irmãos, o discurso do Hamas é: nós queremos um Estado palestino, mas não é isso. Na verdade, não é isso. Eles não pensam no povo palestino. Inclusive, nem querem deixar o povo palestino sair para o Egito. Eles estão impedindo isso de acontecer, porque eles não pensam no povo deles. Eles atacam Israel de hospitais, porque Israel sabe de onde está sendo atacado, para que Israel contra-ataque dentro do hospital. E aí eles digam: está vendo? Israel está atacando os hospitais. É isso que eles estão fazendo. É um grupo radical, não é um partido político. Ainda que ele não seja considerado pela política brasileira como um grupo radical extremista ou terroristas, ele é. Ainda que o nosso presidente, graças a Deus, reconheceu que aquele foi um ataque terrorista. Não tem como negar também. Mas tudo aconteceu por causa disso aqui. Lá em Gênesis capítulo 21, verso 8. Gênesis capítulo 21, verso 8. Olha o que aconteceu aqui. Porque depois veio a promessa, se cumpriu, Isaac nasceu. Olha só. Isaac cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, deu Abrão um grande banquete. Vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual ela dera à luz a Abraão, caçoava de Isaque, disse a Abraão: rejeita essa escrava e seu filho,
porque o filho dessa escrava não será herdeira com Isaque, meu filho. A Bíblia diz que Agar, a escrava, desprezou Sara, assim como o mundo muçulmano também despreza. Até hoje eles desprezam os descendentes de Isaque. Mas aqui está falando que Ismael caçoava de Isaque, assim como eles estão tentando fazer até hoje. O que nós estamos vendo acontecer agora, já aconteceu 2000 anos antes de Cristo. 4000 anos atrás, está aqui. Vamos continuar. Pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão, por causa de seu filho. Disse, porém, Deus a Abraão, não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo o que ela te disser, porque por Isaque será chamado a tua descendência. Agora vamos ver o próximo versículo. Mas também do filho da serva farei uma grande nação, por ser ele teu descendente. Então a promessa é que a descendência abençoada de Abraão viria através do seu filho Isaque. Mas tem uma promessa também para os ismaelitas, que eles seriam uma grande nação. Tem outros textos falando que eles seriam uma nação poderosa. Eles seriam poderosos na terra. Eu não sei se você sabe, mas a nação muçulmana, a nação árabe, esses países descendentes de Ismael, as nações ismaelitas, eles são 1,2 bilhão de pessoas no mundo. Israel é aproximadamente 20 milhões. Israel é uma nação com 20 milhões, mas em Israel mesmo só vive 9 milhões. O restante vive na Europa, Estados Unidos. Israel, mesmo sendo pequeno, não representando equivalente a 1% do mundo árabe, do mundo muçulmano, mesmo assim, a Palestina quer tomar metade do território de Israel. Na verdade, até já foi oferecido para eles, mas eles não quiseram. Porque eles têm uma natureza de briga, de querer brigar, de querer criar contenda, situações. Olha o que diz aqui em Gênesis capítulo 16, verso 12. Gênesis 16, 12. Diz assim: ele será entre os homens como um jumento selvagem. A sua mão será contra todos. Isso aqui está falando de Ismael, ok? A sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele. Irmãos, aquele povo cria confusão com o mundo inteiro. Eu estou errado? É um povo que gosta de confusão, de briga. Eles são assim. Por que aqui está falando que eles são como jumento selvagem? Porque eles são indomáveis. Aqui, ó. Ele será entre os homens como um jumento selvagem, a sua mão será contra todos e a mão de todos contra ele. E habitará fronteiro a todos os seus irmãos. Quem são os irmãos dele? Isaque, os judeus. Eles iam estar na fronteira, foi profetizado por Deus. E eles estão tentando matar, destruir completamente todos os judeus. E o que está por trás de tudo isso? Nós precisamos entender que é o diabo que está por trás de tudo isso. Não é uma ação só dos muçulmanos. O diabo tem usado essas nações ao longo das eras, dos milênios, para destruir Israel, porque o diabo odeia Israel. Mas por que o diabo odeia Israel? Porque a salvação vem do judeu. Jesus era um judeu, os apóstolos eram judeus, a Bíblia foi escrita praticamente só por judeus. Então a salvação vem dos judeus. Ainda que a bênção sacerdotal de Deus não esteja mais sobre Israel, existem muitas promessas de Deus para Israel ainda. Inclusive nós sabemos que o judeu é um povo rico, pelo menos a maioria, existe também judeu pobre, né? Mas a maioria deles são ricos e muito inteligentes. Israel, com menos de 20 milhões de habitantes, tem mais de 150 prêmios Nobel. O Brasil não tem nenhum, zero. Isso não é normal. Nós temos 200 milhões de habitantes. Nunca ganhamos um Nobel. Mas eles já ganharam mais de 150 judeus. Para você ter uma ideia de como esse povo, eles têm
uma bênção de Deus sim, não mais a sacerdotal, porque essa quem tem é a igreja. Nós é que temos a responsabilidade de sair e pregar o evangelho. Amém? Deus, no passado, ele separou Israel, abençoou Israel, fez milagres ali, se mostrou, se revelou a eles, para que eles pudessem revelar esse amor de Deus por todas as nações. Mas ao invés de Israel fazer isso, o que eles fizeram? Eles se fecharam no mundinho deles, ficaram com a salvação só para eles, com a bênção só para eles, e aí então Deus tira de sobre Israel a bênção sacerdotal e entrega para nós que somos a igreja. Por isso a nossa tarefa de pregar o evangelho. Quem pode dizer amém? Hoje a responsabilidade de pregar o evangelho é nossa, mas não é só isso. Essa responsabilidade ela vem acompanhada dos dons e de coisas muito boas que você certamente vai poder usar quando você for pregar, quando você for orar com alguém. Deus nos abençoa, amém? Você é abençoado, diga amém. Então o diabo é quem está por trás de tudo isso, porque no passado Israel ficou cativo lá no Egito por 400 anos, presos, oprimidos, escravizados. O diabo sempre tentou matar os judeus. Depois, quando eles se tornaram cativos, ainda no Império Medo-Persa, veio um decreto do rei Assuero. Ele consentiu em que todos os judeus podiam morrer no mesmo dia. Um decreto que ele fez, foi enganado, teve que fazer aquele decreto. E aí então, determinou que todos os judeus iam morrer no mesmo dia, todos aqueles que estavam na Pérsia, que hoje é o Irã, que é inimigo de Israel. Mas no dia que era para acontecer a carnificina, que era para todos os judeus morrerem, acaba que Deus muda toda a situação e acaba que os inimigos de Israel é que morreram naquele dia. Esse dia foi conhecido como Yom Kippur, que é comemorado até nos dias de hoje em Israel. Israel foi atacado no ano de 1973, no Yom Kippur. E 50 anos depois, agora, foi atacado de novo no Yom Kippur, a mesma data do dia do perdão. A mesma data que o rei Assuero lá atrás, que era na verdade um imperador Assuero, decretou que eles iriam morrer. 3 vezes. É o diabo que está por trás de tudo isso. No nosso tempo, na era cristã, Hitler, ele queria acabar com os judeus, matar todos os judeus. Acredita-se que ele matou mais de 6 milhões de judeus. O diabo tem ódio do judeu. E agora levanta aí o Hamas, outros grupos como o Estado Islâmico, né? Agora o Hezbollah lá no Líbano, que também é um grupo radical que ataca Israel, estão atacando Israel agora, estão com um pouco de medo, mas eles estão atacando. Israel vai entrar para destruir Gaza. Pastor, mas isso é ruim, toda guerra é ruim. Porque guerra mata pessoas que não têm nada a ver com a guerra. Guerra mata pessoas inocentes. Mas o que fizeram com os civis de Israel não se faz. Você degolar crianças, você abrir a barriga de grávidas, você colocar fogo em casas e todo mundo morrer queimado. Sabe o que está acontecendo lá em Israel agora? Porque muitos soldados do Hamas foram capturados. E eles estão sendo tratados no hospital lá em Israel. Você acha que do outro lado eles fariam isso? É claro que não fariam. E você acha que Hamas está lutando mesmo para que tenha um Estado independente da Palestina? Não está. Porque se houver um Estado independente da Palestina, o Hamas acaba. Porque a única coisa que ele sabe fazer é destruir. Simplesmente dissolve, acaba. Eles querem varrer Israel do mapa. É um ódio que vem do diabo. É demoníaco. Mateus capítulo 24, versículos de 1 a 3. Deixa eu ler aqui. Mateus 24. Olha só. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos, para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os seus discípulos em particular e lhe pediram: dize-nos,
Quando sucederão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Preste atenção nessa pergunta. Volta. Quando os discípulos fizeram essa pergunta para Jesus, isso aqui para eles era uma pergunta só. Eles acreditavam que a destruição do templo da qual Jesus tinha acabado de falar, que não ia ficar pedra sobre pedra, iria acontecer ao mesmo tempo que Jesus iria voltar e a consumação do século ia acontecer, ia finalizar tudo. Mas, na verdade, a história conta que em 70 depois de Cristo, um general chamado Tito, um general romano, entrou em Jerusalém numa revolta dos judeus. Ele entra em Jerusalém, ele era filho de um imperador chamado Vespasiano. Ele entra em Jerusalém, ele destrói Jerusalém e o templo, saqueia Jerusalém e o templo e leva o despojo para Roma. O Coliseu foi construído com o despojo do templo. E nós tivemos agora no mês de junho lá em Roma, e do lado do Coliseu tem um arco, que é o chamado Arco do Triunfo de Tito, que é um monumento em comemoração à vitória de Tito lá em Jerusalém. E esse arco foi feito na época que eles voltaram com o despojo. E nesse arco de Tito tem lá uma escultura, está esculpido no arco a menorá, o candelabro. Mas por que está esculpido ali? Porque qualquer pessoa que chega em Roma hoje pode ver exatamente o que Jesus falou aqui. Volta lá no verso 2. Ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Isso aqui, eu fiz um vídeo lá, que mostra a menorá no arco de Tito, porque aquele arco de Tito, ele está mostrando o cumprimento dessa profecia. Tito, depois, ele se torna o imperador no lugar do pai dele, porque o pai dele morreu. Foi quem terminou a construção, inclusive, do Coliseu. Quem começa a construção do Coliseu é Vespasiano, no ano 70, e termina em 80. Tito termina em 80. Esse homem que destruiu lá o templo. Quando isso acontece, o povo de Israel foi disperso pela Europa, foi embora. Foram expulsos de lá, ficando apenas poucas pessoas. Israel ficou fora da sua terra por aproximadamente pouco mais de 1.800 anos. No ano de 1900, começa então um movimento chamado sionismo. Aqui, 70 depois de Cristo, foi a diáspora, quando os judeus foram embora da sua terra. Em 1900 começa um movimento chamado sionismo, isso é, de volta para Sião. Foi quando os judeus de todo o mundo começaram a voltar para Israel. Israel é uma terra deserta, difícil de viver, improdutiva. Mas eles começam a voltar, esse movimento, alguns judeus no mundo inteiro ricos, começaram a patrocinar a volta de pessoas, a criar cidades, e eles começaram então a voltar. Depois vem a Segunda Guerra Mundial, 6 milhões de judeus são mortos, e aí então em 1948, cria-se novamente o Estado de Israel. Lá em Isaías 66, versículo 8, fala dessa profecia da recriação do Estado de Israel. Deixa eu ler aqui com você. Olha só, quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisa semelhante? Pode acaso nascer uma terra num só dia? Ou nascer uma nação de uma só vez? Pois Sião, antes que lhe viesse as dores de parto, deu à luz seus filhos. Aqui Sião é Jerusalém. Aqui está falando que em um só dia uma nação iria renascer. Não existe na história da humanidade uma nação que desapareceu e que depois renasceu de novo. Só aconteceu isso com Israel, inclusive a língua. A nação que nasceu num só dia aconteceu no dia 14 de maio de 1948. E naquele dia, um dia depois que Israel renasce, porque na verdade a resolução da ONU era: vamos dividir a Palestina. Esse nome tinha sido dado pelos romanos milênios antes, o nome Palestina, que significa filisteus. Se você traduzir, você vai ver que os palestinos são os inimigos filisteus que Israel teve desde o passado, né? Os filisteus do passado, eles eram peritos em criar armas. Inclusive, Israel tinha que, na época de Saul, Israel tinha que comprar armas dos filisteus. E está aí agora, eles fizeram tudo isso aí que eles fizeram de forma manual. Até hoje eles mantêm a mesma habilidade dos filisteus antigos. Porque
Esses que estão na faixa de Gaza, os palestinos da faixa de Gaza, eles fizeram tudo aquilo ali que você viu, o Hamas, na verdade, né? De forma manual. Não tinha muita tecnologia. Eles não implementaram muita tecnologia ali, até mesmo para Israel não descobrir. E aí aquela faixa de Gaza é uma parte que foi, na verdade, cercada por Israel. Mas existe uma outra parte dentro de Israel, onde vivem palestinos também, chamada Cisjordânia. Os palestinos que vivem na Cisjordânia, inclusive, eles trabalham, a maioria deles trabalham em Israel. Eles cruzam a fronteira e vai para Israel. Quando você viaja para Israel, tem alguns lugares que guia não gosta de entrar, porque são cidades que estão, elas são, na verdade, dominadas por árabes ou por muçulmanos. Jericó, que está ali pertinho de Jerusalém, é uma. E a faixa ali da Cisjordânia, né? Essa faixa da Cisjordânia, que tem algumas cidades onde, por exemplo, tem um monte da bênção e da maldição, um monte de Gerizim, um monte de Ebal, onde está o poço de Jacó, que Jesus encontrou com a mulher samaritana. Nesses lugares o guia não te leva, ele não deixa a gente entrar nesses lugares porque é perigoso. Mas não tão perigoso quanto Gaza, porque é em Gaza que está o Hamas. Por isso Israel teve que cercar aquele lugar ali. Mas esses são inimigos milenares de Israel. E aí, em 1900, então, começa o movimento de volta dos judeus. Em 1948, a Palestina é dividida, mas o mundo árabe não aceita divisão. Foi dado a eles a Cisjordânia, mas eles não aceitaram. Porque para eles a única coisa que serve é Israel desaparecer. Já foi proposto muitas vezes, mas eles não querem. Eles gostam de confusão, porque eles são indomáveis, como eu li para você aqui. Deixa eu ler um texto aqui em Lucas capítulo 21, versículo 5 em diante. É a mesma conversa que Jesus teve lá em Mateus, mas aqui destrincha um pouco mais o que eu quero falar. Falava alguns a respeito do templo, como estava ornado de belas pedras e de dádivas. Então disse Jesus: vedes essas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Aconteceu em 70 depois de Cristo. Perguntaram-lhe: mestre, quando sucederá isto? E que sinal haverá de quando essas coisas estiverem para cumprir? Respondeu ele: vede que não sejais enganados, porque muitos virão em meu nome dizendo: sou eu. E também: chegou a hora, não o sigais. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não será logo. Então aconteceu tudo isso aqui até 70 depois de Cristo, mas o fim, ou seja, o arrebatamento da igreja, não seria logo. Então ele disse: levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais no céu. Para que aqui Jesus, porque aqui a escatologia é difícil você conseguir discernir o tempo e a época que foi aquela profecia e para quem. Então tem hora que Jesus está falando aqui no capítulo da destruição do templo e em outro momento ele já está falando da conclusão final do arrebatamento da igreja e da volta de Jesus. Distinguir isso é a grande dificuldade. Mas nesse momento aqui ele começa a falar, depois ele volta a falar da destruição do templo de novo. Mas ele começa a falar que vai haver sinais no céu. Nós estamos vendo alguns sinais. Ontem até teve um eclipse. Ah, mas eclipse sempre aconteceu. Talvez eu esteja errado. Pode ser, mas é um sinal. Mas aqui está falando de terremotos também hoje. Outro terremoto aconteceu uma semana passada, lá no Afeganistão, matou mais de 2.000 pessoas hoje de novo. Outro terremoto no Afeganistão. Aqui está falando do bramido do mar. São tsunamis que iriam acontecer. Essas coisas nós estamos vendo, nós estamos observando. E também grandes sinais no céu. A lua de sangue. Pastor, isso aí não pode ser a teoria da conspiração? Pode. Pode ser mera especulação. Mas nós estamos vendo alguns sinais. Porque aqui não fala exatamente quais. Lá em Mateus fala um pouco mais sobre isso. Que o sol não vai dar a sua luz. Que a lua vai escurecer. A gente sabe que está acontecendo algumas coisas no céu.
o sol está enferrujando, está acontecendo isso. Vamos lá, verso 12. Antes, porém, de todas essas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão. Isso aqui aconteceu com os discípulos. Entregar-vos às sinagogas, porque hoje não tem sinagoga mais. Você vê que aqui está falando da época dele, né? E aos cárceres, levando-os à presença de reis e governadores por causa do meu nome. Ainda tem sinagoga hoje, mas isso aqui não acontece. Mas poucas sinagogas. E isso vos acontecerá para que deis testemunho. Assentai, pois, o vosso coração de não vos preocupardes com o que haveis de responder. Porque eu vos darei boca e sabedoria a que não poderão resistir, nem contradizer todos quantos se vos opuserem. E serei entregues até por vossos pais, irmãos, parentes e amigos, e matarão alguns dentre vós. De todos serei odiado por causa do meu nome, contudo não se perderá um só fio de cabelo da vossa cabeça. E é na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Quando, porém, virdes Jerusalém sitiada de exércitos, sabei que está próxima a sua devastação. 70 depois de Cristo aconteceu isso. Ó. Vamos lá, continua. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Aqui não se trata do arrebatamento, ok? Os que encontrarem dentro da cidade, retirem-se. E os que estiverem nos campos, não entrem nela. Porque estes dias são dias de vingança, para se cumprir tudo que está escrito. Aqui está falando da destruição de Jerusalém, do dia em que eles foram sitiados pelos romanos. E aí ele diz o seguinte, quem estiver fora de Jerusalém não entra lá não. Não entra não, porque eles vão colocar fogo em tudo. Agora, a respeito da volta de Jesus, vamos continuar aqui? Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra e ira contra este povo. Povo a quem ele se refere, Israel, ok? Cairão ao fio da espada e serão levados cativos para todas as nações. E até que os tempos dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles. Então Jerusalém vai ser pisada pelos gentios até que o tempo deles se completem. Em 1948 eles são de novo restituídos como nação, torna-se uma nação, e aí Israel foi atacado um dia depois que se tornou um país. Ele foi atacado por 6 nações árabes. Israel conseguiu vencer a Jordânia, Egito, Líbano, Iraque, Turquia, Arábia Saudita. Tem mais um que eu esqueci. Eles atacaram Israel e Israel venceu a guerra. Um país que tinha acabado de nascer. Você vê que é algo sobrenatural que Deus batalha por Israel. Deus protege aquele povo. Pastor, mas Israel está matando pessoas civis, pessoas inocentes. Realmente, isso é muito ruim. E nós temos que orar por esses palestinos inocentes aí que estão morrendo. Porque tem muitos cristãos que estão lá. Irmãos nossos. Mais até na Palestina do que em Israel. Nós temos que orar por eles. Mas, por outro lado, é muito difícil você saber tudo que o Hamas fez e ficar quieto, parado. Não tem jeito. Israel está dando um aviso, pessoal, sai daí. Nós vamos entrar, porque Israel vai entrar, irmãos, e ele vai destruir, aquilo ali vai desaparecer do mapa. A região de Gaza vai desaparecer do mapa. Eles não estão brincando. Israel sabe que não pode entrar por terra do jeito que está lá agora. Eles vão destruir, jogar no chão e depois vão entrar. Porque entrar ali, a infantaria entrar ali é muito perigoso. Porque o Hamas conhece cada beco daquele lugar. Israel vai destruir, vai estrangular, porque não está deixando entrar água, não está deixando entrar comida, justamente para enfraquecer o inimigo. Infelizmente, alguns inocentes acabam se ferindo, morrendo e passando necessidade. Por isso nós temos que orar pela paz. Nesse período de praticamente 1900 anos em que Israel não esteve na terra, o Império Romano, durante 4 séculos, governou aquele lugar ali. Depois veio o Império Bizantino, que também era o Império Romano, mas o Império Romano agora do Oriente, não mais do Ocidente. A capital do Ocidente era Roma, e Roma então perde o status de capital, vem o rei Constantino, ele constrói uma cidade chamada Constantinopla, que era a cidade de Constantino, e ali se torna então a capital do Império Bizantino, que era, na verdade, uma continuação do Império Romano.
E os bizantinos, nessa época, os cristãos já estavam livres, não era proibido ser cristão mais, eles crescem, né? Começa a aparecer os primeiros prédios, são os bizantinos. Hoje, quando você vai em alguns lugares em Israel, tem o sinal da igreja bizantina lá no lugar que supostamente é o túmulo de Jesus, tem o sinal bizantino lá. Lugar em que Jesus foi batizado também, na Jordânia, tem o sinal dos bizantinos. E eles falam que todo lugar que você chega, que tem um sinal da igreja bizantina, é porque aquele lugar foi onde o fato realmente aconteceu. E aí, então, depois dos bizantinos, muitos anos depois, veio o reino otomano que governou. E nesse período, os árabes, os turcos, os libaneses começaram a entrar na terra de Israel e começaram a ocupar aquele território ali, que eles estão reivindicando até hoje. Porém, essa terra tinha sido dada já a Abraão há muito tempo atrás. E nunca deixou de ter judeu na terra de Israel, que hoje nós chamamos de Palestina, que não é Palestina, mas nunca deixou de ter. Por isso eles reivindicam lá o direito de estar lá. E por último, a Grã-Bretanha governou lá, mas quando viu que não tinha petróleo, ela entregou. Não, nós não queremos ficar com isso aqui mais não. Isso aqui é um deserto, não tem petróleo aqui, entregue isso aí para alguém. E aí, em 1948, vem Israel. Em 67, Israel, estabelecido na sua terra, ele é atacado por 5 nações muçulmanas. Na verdade, ele ficou sabendo que seria atacado e atacou primeiro. Era uma coalizão que tinha como cabeça o Egito. Mas Israel destruiu praticamente toda a infantaria e todos os aviões também do Egito. E ganhou a guerra muito rápido. Israel conseguiu empurrar a Síria, a Jordânia, conquistou território também no Egito, chamado de a Península do Sinai, e triplicou o seu território na Guerra de 67. Essa guerra foi conhecida como a Guerra de 6 dias, porque em 6 dias Israel ganhou aquela guerra. A Península do Sinai hoje pertence ao Egito, porque era do Egito. Israel conquista na Guerra dos 6 dias, Israel devolve essa terra em 83, num acordo de paz que fez com o Egito. E em 73, a última vez que Israel foi atacado foi em 73, no dia do Yom Kippur, nações também árabes e muçulmanas atacaram Israel e Israel, mais uma vez, vence a guerra. Qual que é a aplicação profética para os nossos dias a respeito de tudo isso? Nós precisamos ficar apercebidos a tudo que está acontecendo, porque ali é o relógio de Deus. Esta guerra, ela pode evoluir para a Terceira Guerra Mundial. E é nesse cenário que o anticristo vai se levantar. Porque o anticristo ele não vai se levantar quando tiver paz e segurança. O anticristo vai se levantar num cenário de guerra, porque ele precisa proporcionar paz, tanto para judeus quanto para o mundo muçulmano. Ele vai promover a paz entre Israel e o mundo muçulmano. É num contexto de guerra que vai se levantar um salvador da pátria, um político, que vai ser extremamente carismático e inteligente. Esse é o anticristo. Daniel capítulo 9, versículo 27, olha o que ele vai fazer. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Essa uma semana aqui, são semanas de anos e não de dias, ok? Na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Está falando aqui que, olha só, sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Então, é num cenário como que nós estamos vendo agora, que o anticristo pode se levantar. Se você tiver um pouco de curiosidade, depois você pode ler Ezequiel capítulo 38 e 39. Você vai ver ali as nações se organizando para atacar Israel. Porque no período da tribulação, Israel vai ser atacado por outras nações. E Israel vai ter alguém para defender, que é o anticristo. E o anticristo vai ser o líder de uma colisão. Vai lá agora para Daniel capítulo 2. Eu vou falar o contexto aqui para você. Nabucodonosor, ele era o imperador da Babilônia. Um homem muito poderoso. Ele trouxe cativo para a Babilônia os judeus. E no 2º ano do reinado dele, ele teve um sonho. Naquele sonho, ele viu uma estátua. E aí ele vai começar. E aí ele pediu que alguém contasse, que os adivinhos, magos, contassem o sonho e dessem a interpretação.
E os magos foram colocados diante dele. E perguntaram, qual é o sonho? Ele falou assim, não vou contar o sonho. Eu quero que vocês contem o sonho e deem interpretação. Aí todos os magos adivinhos falaram, é impossível, não tem ninguém que faz isso. E ele falou o seguinte, beleza, todos os magos e adivinhos vão morrer aqui. Todos os sábios vão morrer também. E nessa leva ia Daniel e seus amigos. Daniel falou, não, pede ele para esperar. Deixa eu e meus amigos orarem aqui. E aí, eu vou me apresentar e vou dar a interpretação para ele. E aí Daniel se apresenta e dá a interpretação aqui para Nabucodonosor. A estátua que ele viu era cabeça de ouro. Ele viu uma estátua colossal. A cabeça era de ouro, o peito de prata, a região lombar de bronze, as pernas de ferro e os pés de barra de ferro. Aí ele vai falar aqui o que ele viu. A cabeça era de fino ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro e os pés em parte de ferro e em parte de barro. Continua. Quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, feriu a estátua nos pés, de ferro e de barro, e as esmiuçou. O que o rei viu aqui? Ele viu uma estátua que mostrava os impérios e mostrava um último império, e que naquele último império uma pedra seria cortada sem auxílio de mãos. E ela ia destruir a estátua nos pés. Essa pedra é Jesus. Essa é a pedra que vai ser cortada sem auxílio de mãos. E é Jesus que vem para destruir nos pés a estátua. Pastor, mas o Império Babilônico não existe mais. É verdade, mas o Iraque está lá. Porque a Babilônia é o Iraque, inimigos de Israel. Ah, o Império Persa não existe mais. Pois é, mas os iranianos estão tentando destruir Israel até hoje. Ah, mas o Império Grego não existe, só existe o país da Grécia, não é contra Israel, mas o pensamento grego está mais vivo do que nunca. Mas o último reino, o último império, era o Império Romano revivido, porque o Império Romano era simbolizado pelos pés de ferro. Mas o último império é o império que nós estamos vendo acontecer agora. Nós estamos vendo aí nações se movendo em favor de Israel, outras contra Israel, mas esse império, o último grande império, ele vai ser liderado pelo anticristo. É por isso que se essa guerra evoluir para e envolver mais nações, para uma terceira guerra mundial, Jesus está às portas. Nós precisamos estar apercebidos. Porque, meu irmão, o que está dizendo aqui, a OTAN, ela tem muito mais do que 10 nações aliadas aos Estados Unidos. Ela é liderada pelos Estados Unidos. E eu acredito que o anticristo vai sair dos Estados Unidos, porque é o único país que consegue dar segurança para Israel. E aquela aliança que eu mostrei para você em Daniel 9:27, é uma aliança, sim, que se um se levantar contra os Estados Unidos, contra Israel, vai se levantar também contra a besta, contra o anticristo, e contra o império que o anticristo representa. E nesse império, os 10 dedos, possivelmente são 10 nações poderosas. Na OTAN, a OTAN é liderada pelos Estados Unidos, mas tem a Alemanha, que é muito rica, tem a França, que é rica, tem Espanha, tem Portugal, as nações da Europa ricas todas, e até as pobres, estão juntos na aliança com eles lá. Pode ser que seja a OTAN, pode ser que não seja, mas eu acredito que o anticristo vai ser um judeu que vai sair dos Estados Unidos. Ele vai ser um representante dos Estados Unidos. Porque está aí um monte de nação já se levantando contra Israel. Nesse momento, já estão se voltando contra Israel. Mas está lá os Estados Unidos mandando porta-aviões para Israel, protegendo Israel. Então hoje a única nação que tem poder militar para proteger Israel e para fazer uma aliança de paz com Israel é os Estados Unidos. Mas a Bíblia diz que no último, volta um versículo, 33. Não, 33 mesmo. As pernas de ferro, os pés em parte de ferro e em parte de barro, 34 agora. Quando estava
estavas olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Cabeça de ouro, Babilônia, que é hoje o Iraque. Peito, prata, Medo Persa, Irã. Região lombar, bronze, Grécia, Império Grego. Pernas de ferro, Império Romano. Pés de barro de ferro, Império Romano revivido, que é o império que está se desenhando hoje. Se você ler Ezequiel 38 e 39, você vai ver que algumas outras nações não vão participar do governo do anticristo, mas vão atacar Israel no período da tribulação. Tem uma organização que vai ser liderada pela Rússia. Vai ser a Rússia de um lado, junto com alguns outros países, como por exemplo o Irã, e do lado sul de Israel, o Egito. Vão tentar invadir Israel no período da tribulação. Ezequiel 38 e 39. Mas agora, voltando para nós, qual o nosso papel? O que nós temos a ver com tudo isso? Sabe que Israel é considerado um país seguro, até a semana passada. Que agora eu tenho certeza que você nem quer ir lá. Estava planejando ir lá o ano que vem, mas com tudo isso que está acontecendo, não sei se será possível. Mas o fato é que Israel se considerava seguro demais. E é aí que mora o perigo. Nós temos o poder militar incomparável. Nenhum dos nossos inimigos, nem Irã, nem Iraque, nem Palestina, chega perto do nosso poder militar. A festa rave, a maioria daqueles que estavam na festa rave era: e aí, Palestina livre? Foram os primeiros que morreram, porque estavam fazendo a festa do lado da fronteira da faixa de Gaza. Eles estavam ignorando o perigo, assim como muitos crentes ignoram o perigo de estar muito confortável e ignorar o diabo. Meu irmão, a nossa vida está passando e está passando rápido. Nós estamos vendo as profecias se cumprirem. Tudo que eu falei para você aqui é profecia se cumprindo. Isso aqui é o relógio de Deus. Nós estamos vivendo os últimos minutos aqui nessa terra. Então não pense você que você pode viver confortavelmente, que você pode ser surpreendido pelo inimigo, assim como Israel foi. Uma nação poderosa, com poder militar muito grande, com inteligência, de pessoas que estão dentro da faixa de Gaza, se disfarçando de muçulmanos. Está cheio de soldados de Israel dentro de Gaza, e não viram nada. Um povo que estava desapercebido. Então, esse é o momento de você e eu abrirmos os nossos olhos, para não acontecer o que aconteceu com Israel, com alguns que já estavam lá: Palestina livre! E aí, falhou aqui o grito aqui, tão rouco. E eles estavam tão confortáveis que para eles não tinha problema ficar alguns metros da cerca onde estava o inimigo deles. Cuidado quando você passa perto demais da cerca do inimigo. Isso pode ser muito grave. O inimigo, ele não perdoa. E vou te falar uma coisa, o diabo, eu não sei se ele tem alguma virtude, mas paciência para derrubar uma pessoa ele tem. Não tem pressa não. Devagar. Não, mas nós somos poderosos. Nós temos um poder bélico muito grande. Quem é o Hamas? Quem é a Palestina? Quem é o Líbano? Quem é a Jordânia? Quem é o Iraque? Quem é o Irã? Nós podemos destruir essa nação, não abrir e fechar de olhos. Mas não deu conta, foram envergonhados. E pode ser que tem crentes nessa mesma condição, também sendo envergonhados. Juízes capítulo 18, versículo 7. Olha aqui, o que aconteceu? Aqui foram 5 espiões de Dan, da tribo de Dan. Eles não tinham ainda recebido a sua terra por herança. Eles estavam procurando lugar. E aí eles saíram para procurar lugar que eles pudessem atacar. Partiram 5 homens e chegaram a Laís.
e viram que o povo que havia nela estava seguro, segundo o costume dos sidônios, em paz e confiado. Era assim que estava Israel. Mas tem muito crente também nessa condição, né? Então, totalmente seguros. Mas a palavra diz que aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. Lá não está falando que aquele que está de pé, cuide para que não caia, não. É o que pensa que está. Nenhuma autoridade havia que por qualquer coisa o oprimisse. Então, eles não viviam guerra. Você sabe que às vezes é bom a gente viver umas guerras, que você vive umas guerras, você fica mais cascudo, não é ou não é? Sim ou não? Não? Nossa, ninguém quer passar por guerra aqui, né? Mas vai passar. É de fé em fé. Nenhuma autoridade havia por qualquer coisa o oprimisse. Também estava longe dos sidônios, não tinha trato com nenhuma outra gente. Isolados. Crente isolado. Crente isolado, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Você sabe que Israel acampava? Eles acampavam ao redor do tabernáculo, né, que tinha sido construído. De vez em quando vinha um fogo de Deus. Você sabe o que o fogo de Deus consumia? Os que estavam lá na beirada. Quem estava lá perto do tabernáculo, o fogo não chegava lá não. Mas os que estavam lá no limite, entendeu? O fogo pegava, era esses. Quando você está isolado, você é presa fácil do diabo. Ah, mas a igreja tem defeito. Você não tem não, né? Você é bom. Você é legal, você não tem nenhum defeito. Qual que é o nosso papel? Pregação do Evangelho. Romanos capítulo 11, verso 25. Deixa eu ler para você. Romanos 11, 25, olha o que diz aqui. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio o endurecimento em parte a Israel, até que haja entrada a plenitude dos gentios. Preste atenção. Aqui está dizendo que havia uma escolha. Deus tinha feito uma escolha de separar Israel, como eu expliquei para você. Eles eram a nação sacerdotal, mas em relação à propagação do evangelho, eles foram endurecidos. Eles não são mais a nação escolhida na pregação do evangelho. Nós somos. Você. Mas por que eles foram endurecidos? Porque não pregaram. Você sabia que tem denominações que eles têm um coração endurecido? Eles não se importam com quem se perde? Não se importam, está nem aí. Ah, estou nem aí, está tudo predestinado. Eles pensam assim. Mas olha o que está dizendo aqui. Não, volta. Que veio o endurecimento em parte. O judeu pode ser salvo, sim ou não? Claro que pode, assim como eu e você. Paulo falou disso. Paulo falou, não, nós não somos salvos como éramos no passado, mas nós podemos salvo. Está aqui, eu sou a prova, fui salvo. Você também pode ser. Olha aqui, ó. Que vem endurecimento em parte a Israel, até que haja entrada a plenitude dos gentios. A plenitude dos gentios vai acontecer no arrebatamento. Jesus vem buscar a igreja. Quando o número de pessoas, porque plenitude ali, a palavra plenitude no original, ela dá o sentido de encher o navio. Essa palavra plenitude é a palavra pleroma. Aquilo que é preenchido, um navio, na medida em que está cheio. Então, quando se completar o número dos gentios para a salvação, aí vem o fim. Pastor, mas ali não está falando da predestinação, não? Não, claro que não. Tem um número. Nós não sabemos quem são e quem vai ganhá-los. Espero que nós ganhemos uma parte desse povo aí, amém? Você faz parte disso. Mas quando se completar a plenitude dos gentios, Israel volta a ser de novo a nação sacerdotal. Mas a nossa parte, o que nós temos que fazer, é a pregação do evangelho. Essa é a parte aplicada a nós. E não podemos ter o mesmo coração que os moradores de Laís, isolados, confiados, com a vidinha ali muito boa, sem dar satisfação para ninguém, sem ter nenhuma autoridade sobre nós. Não, pelo contrário, nós precisamos estar
estarmos apercebidos a tudo que o Senhor está fazendo agora. Quando nós olhamos para Israel, saiba que dali estão vindo sinais de que Jesus está voltando e que o nosso tempo na terra pode ser muito breve. Por isso, nós precisamos pregar a tempo e fora de tempo. Ah, não, mas não é hora de pregar. A tempo e fora de tempo. Ah, mas aqui não é o lugar. A tempo e fora de tempo. Não importa. Nós estamos aqui para isso. E é isso que nós temos que fazer. Nós temos que pregar o Evangelho, nós temos que obedecer o ide e pregar o Evangelho, e temos que obedecer também o ide e fazer discípulos. Porque é pregar o Evangelho e fazer discípulos do Senhor. Agora, irmãos, tudo que está acontecendo no Oriente Médio tem que despertar a igreja. Primeiro, orando pela paz de Jerusalém, orando pela paz no Oriente Médio. E segundo, orando pela salvação de vidas também. Você e eu fomos chamados para isso.